Pessoal, boa noite. Tentei abordar de uma maneira mais prática a questão da visão do investidor dentro desse universo de dados, desse universo de Customer Success, Experience, onde é que o investidor está, a partir de uma experiência própria minha. Agradeço a Sérgio Carlos o convite e a ordem aí da apresentação, tá? Que vai me ajudar demais, tendo aí a introdução do Breno e a pegada do Israel, mostrando na prática, dentro de uma startup, de uma empresa já de grandes quantidades de base de clientes, fazendo isso na prática. Então, eu hoje sou CIO da inovação, né, da Cisneiros Consultores. Trabalhando com inovação. Inovação, ela está dentro ali do core business de como o mundo se move, de como as coisas se movem. E dentro desse mercado, eu vim dizer como é que o mundo do investidor se move, não é? Do investidor de negócio e do investidor de startup. Recebi a demanda de Carlos, de Sérgio, para a gente fazer isso de maneira bem simples e bem objetiva para vocês, considerando que o investidor, ele não só está no ambiente externo da organização. O primeiro investidor somos nós que compramos o processo. Se ele não estiver envolvido, se ele não estiver ganhando, se aquilo não fizer sentido para mim, pessoalmente, em aprendizado e financeiramente, obviamente, aquele processo, aquele meu engajamento, ele diminui. Dentro do meu perfil investidor, sempre comecei investindo em negócios tradicionais, depois parti para investir em negócios do segmento de hotelaria, sem saber de nada disso. Mas imagine que experiência do cliente, no momento que a gente está aqui em véspera de feriado, talvez alguém vai viajar, alguém não, mas hoje é o setor mais sensível. Do ralo de um banheiro de um hotel, a piscina que está com cloro muito forte, é momentos da gente ter distratores numa experiência, né? Do ato do check-in, do ato do check-out, do pré-check-in, da viagem, do trânsito que você pega. Isso me ajuda muito de trazer um pouco da minha experiência dentro desse mercado que é totalmente digitalizado. Empresas e serviços, eu sempre atuei como fundador e também como consultor. E vou focar inicialmente agora, vou fazer a parte 1, que é da palestra, até inclusive do talk da gente, em cima de startups e aceleração do modelo de Venture Builder de investimento. Então, eu vou pular para o terceiro tópico, de propósito. Imaginei que a gente ia ter só 10 minutos e é basicamente minha meta aqui, tá? Então, focando nisso, quando foi em 2014... eu pesquisando muito, atuando muito no segmento de startups, eu tive a oportunidade de me deparar com o modelo de um portfólio de uma franquia de startups, que foi a FCJ Investimentos. E, na época, eu viajei, fui conhecer esse modelo de perto, ficava em BH, e esse modelo me trouxe um portfólio de empresas que estavam digitalizando serviços, com várias soluções, desenvolvimento de aplicativo, em várias áreas, e era um grupo de empresas, de startups, que eram muito bons tecnicamente, mas não tinham nada estratégico e não sabiam vender a solução delas. E eu me interessei muito porque o consultor tem essa capacidade de enxergar e ajudar o cliente a mensurar melhor o problema dele e que solução mais adequada e mais viável e mais eficiente pode atender aquela solução. Eu preciso entender um pouco o que existia no mercado de soluções que eu ainda não conhecia, mas que meu mercado, principalmente aqui, focando no Nordeste, também não estava tendo acesso. Então, eu fui adquirir essa franquia lá. Qual foi o meu problema quando eu adquiri a franquia lá? Adquiri a franquia, vi as soluções, muitas soluções bacanas. A minha primeira dor como adquirente, será que aquela startup lá de BH, ela vai prestar o mesmo serviço para um cliente aqui em Cabo de Santo Agostinho, que eu indiquei? Será que ele vai ter suporte, né, na hora que der bronca? E esse sempre foi meu paradigma. E aí foi isso que me moveu a contribuir numa visão de escala de modelos de negócios, que é meu core business, que tange a entrega e, sobretudo, melhoria de modelo, e contribuir com o Grupo FCJ, né, tive a oportunidade de fazer isso mais na prática, usando toda a expertise de comunidade. Então, acho que essa comunidade Data Driven aqui, ela é uma experiência super relevante para que a gente está começando esses meetups. Participei do último, fiquei encantado, fui convidado para estar nesse. Fiquei muito feliz e muito feliz de estar contribuindo e trazer essa expertise para vocês. Mas o que é isso? É uma dedicação de um tempo que a gente está aqui, pós-expediente, e muitas vezes é convidado gratuitamente, é assim que a gente cede nosso tempo para trazer um pouco de conhecimento para vocês. E isso me levou a uma oportunidade de ir para o Acre, que eu nunca tinha ido,
para fazer lá uma rodada de investimento de startups lá e participar de um evento final. E, consequentemente, eu tive a oportunidade de levar comigo o CIO da FCJ, convidei-o para estar comigo nesse processo, e lá eu fui entender como que está esse novo modelo de 2014 para cá no que tange a investimento. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Venture Builder, para quem não conhece. Então, a FCJ, ela é uma pioneira nesse segmento. Ele percebeu que as startups, os investidores de startups corriam sérios riscos de investir em negócios que mudavam, que quebravam, que não se sustentavam e perder grana. Então, eles perceberam que é mais fácil o investidor investir num pool de startups, num grupo, onde algumas delas vão ter um sucesso, outras vão, possivelmente, fechar, se fundir e assim vai. E aí, pensando nisso, eles tiveram a visão, lá atrás, como investidores, de formar um modelo que não apenas selecionasse as startups e botasse dentro de um pool e dissesse, pronto, tu estás investindo nesse grupo aqui, e a sorte é tua. Eles transformaram o negócio de investidor em builders, né? Eles chamam de como se fosse uma fábrica. Eles se envolvem no sucesso da startup, porque o investidor quer que a startup tenha sucesso para ele ter o sucesso dele. Então, não é apenas, bota a grana aqui e reza, né? Não, bota a grana aqui, tu fica olhando para esse teu filho, fica ajudando ele, fica cuidando dele, para que ele tenha mais possibilidade de sucesso, tá? E tu não fica preocupado com isso desde que a gente toma essa conta. Então, eles criaram um modelo, que é fábrica de startups, para aumentar essa taxa de sucesso da startup, considerando que esse é o retorno do investidor, e criou um modelo de Open Innovation também, pensando que startups não só surgem em vários ambientes de faculdades, de negócio, mas também dentro das próprias empresas grandes que têm que se mover rapidamente. Então, aprimoraram isso. Bem, o que eu estou apresentando para vocês nada menos de uma oportunidade que eu tive, mais uma ação, como eu disse, voluntária, de ir para um outro lugar. Tive a oportunidade de estar com o CIO, o Justino, da Venture Builder, no mesmo hotel comigo, e disse, cara, me dá aí um panorama agora, o que tu aprendeu de 2014 para cá, para 2018, foi em 2018, foi em julho de 2018, se eu não me engano, e que momento vocês estão? Então ele, Flamarion, a gente viu que aquele modelo de franquia realmente não dava certo, assim, assado, mas a gente foi aprimorando, percebemos, e aí, cara, a gente descobriu que existe um modelo de Venture Builder, e a gente vai, as pessoas que querem investir num ticket a partir de R$50 mil, eu vou explicar como é que funciona, o cara se interessa, se é investidor, tem um ticket a partir de R$50 mil, montamos um pool de investimento, pelo menos com 20 investidores, a gente monta uma VB, uma Venture Builder. Então, você está tendo um investimento mais ou menos de R$1 milhão inicial, que essa VB local ela vai começar apoiando 5 startups, porque não dá para acompanhar muito, no primeiro ano, 10 no segundo e 15 no terceiro. E o processo de acompanhamento da startup demora, em média, 5 anos. Para que você leve o valuation de uma startup, em média, para 3 milhões em 5 anos. E uma VB hoje, em média, com 30 startups, ela vai ter mais ou menos um portfólio estimado em 90 milhões no final de 5 anos. Então, ele faz uma valorização da ação do investidor com base no serviço que ele presta para o negócio, com os especialistas que ele agrega ao negócio. E aí, cara, eu vi, claro, obviamente, a gente com visão do consultante vê um monte de gap nisso aí, tá? De gap, de lacunas. E a oportunidade que eu tive, analisando os gaps, eu sentei com ele, num desses momentos com ele lá no hotel, e, cara, vamos desenhar aqui. Então, tu tem 2 personas. Tu tem o persona investidor, que é o cara interessado em multiplicar a grana dele, e tem o persona startup, que tem interesse em gerar lucro, gerar resultado, e manter o time, em crescer e desenvolver. Massa. Cada um tem dor diferente e tem interesse diferente. Cada um tem seus riscos. Por que uma startup vai deixar 15% do seu equity sem saber se ela realmente vai ter o suporte que ela precisa, né? Então, dentro desse modelo todo de captação, eu tive a oportunidade, com base no foco do cliente, de ajudar a aprimorar um pouquinho, claro, o modelo já estava muito bom, mas diminuir alguns gaps que eu achava interessante dentro do processo do negócio. Transparência para os investidores, um canal que o investidor hoje consiga acompanhar, cara, quais são as startups que estão no meu portfólio, quanto é que ela está performando, quantos clientes ela tem na base. Imagina, o cara está investindo em startups, tem que saber o que é que ele está investindo, né? Então, tem coisas que ele não tinha pensado. Por que ele não tinha pensado? Pegando o gancho que o Breno falou, ele, além de ser o CEO do grupo, ele ainda estava operando a VB de BH.
Então, quando o cara está operando alguma coisa, você está na operação, ele está preocupado em trazer investidor e trazer startup. Ele está esquecendo um pouco quais são os anseios do investidor. E como você vê uma pessoa de fora, né, a gente que está trabalhando muito no segmento de consultoria, tem muito aquela questão dos porquês, né, de olhar, pô, se eu fosse entrar nisso, o que é que está me faltando para ser isso de uma forma mais atrativa? Quais são os riscos que talvez ele acredita que não tem, mas eu estou enxergando que tem? Não é? Então, esse papel de você trabalhar o business process, que se chama o modelo de processo do produto, aí vai desde governança, aí, o que é o normal dele? Ele fez muito bem, estratégico, governança, jurídico contábil, marketing, vendas, fundraiser, o processo de levar as startups para a rodada de captação de investimento, porque, na verdade, o que capitaliza hoje um negócio é a capacidade que ela tem de captar investimentos em early stages, em perfis que vai aumentando em várias rodadas, isso vai aumentando o valor daquela startup ao decorrer do tempo. Ela pode ser adquirida, né, ela pode receber um aporte de um fundo, e aquele investidor que entrou na cota lá atrás vai ser monetizado por isso. Tá? No final das contas, o investidor está interessado nisso. Se aquela startup... Não adianta você pensar que é uma visão muito restrita. Eu vou montar um aplicativo de delivery. Aí muita gente vai dizer assim, cara, tu é doido, já existe o iFood aí, tu vai se ferrar com o iFood. Cara, mas o cara pode montar isso na cidade de Toritama, que lá ele é mais eficiente que o iFood. Amanhã ele vai ser adquirido pelo iFood. E isso vai gerar um boom naquele negócio. Né? Então, estar hoje dentro de mercados já liderados é muito interessante no mercado de delivery, no mercado de transporte e assim vai. Como lá em Petrolina, eu tive a oportunidade de conhecer a startup que criou o Uber de Petrolina, esqueci agora o nome dela, que quando chega no aeroporto você não consegue achar um Uber, mas se tivesse esse aplicativo você pega. O que é que ele fez? Ele disse que ele cobra R$1 ou R$2 do motorista só, pela corrida, fixo, valor fixo. Tá? O Uber cobra um percentual. Então ele era Uber e pensou nessa ideia, vou cobrar R$1, foi R$2 pela corrida, valor fixo, o motorista sabe que vai ganhar aquele valor, o resto é dele. Não é? Mas ele analisou, obviamente, dados e viu que, basicamente, as corridas de Petrolina dá em média de R$6 a R$10. Ele está comprando a mesma taxa do Uber, mas na cabeça do motorista, R$1 ou R$2 fixo é mais vantagem. Tu entendeu? Então, são pequenos detalhes do pituco que faz a diferença nesse negócio. Bem, eu vou passar alguns dados aqui do que era a Venture Builder, só para mostrar para vocês como foi o modelo. Dentro dessa perspectiva de olhar modelos de negócio e trazer, na verdade, quem deveria pensar, né, estrategicamente sair da operação e ir para a estratégia e analisar de uma forma mais interessante, ele percebeu que tinha muito interesse, às vezes, de uma pessoa investir num pool de startup. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui tem um pool do Triângulo Mineiro. Eu posso investir aqui, eu posso ter várias startups aqui do Triângulo Mineiro que atendem vários negócios aqui. Mas eu posso ser um investidor interessado em saúde. Eu queria investir num pool de startups só de saúde, porque eu acho que saúde vai se digitalizar, é o melhor momento, ou em energia. Então, ele criou verticais por segmento. Isso deu mais atratividade para alguns investidores que não estavam entrando aqui, porque o cara diz o seguinte, cara, por quê? Aí eu disse, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, Justino, eu quero comprar uma cota da FCJ São Paulo, não da MAG, cotas encerradas. Pô, quem que não quer ter uma cota da PUL de São Paulo? O cara tem 60% do mercado ali na mão dele, né? Por que eu vou comprar uma cota em Recife? E aí, com essas aberturas verticais, você aumentou mais a possibilidade de leque de escolha. Empresas também que criam Venture Builder corporativas, né? Então, tem empresas que criam spin-offs e criam grupos de startups que são prestadores de serviços nelas próprias, e outras Venture Builders B2B do varejo e farmácia e etc. e tal, que são mercados também de varejo. Aqui são alguns portfólios, contando um pouco, cotas esgotadas, né? Tem os investidores que entraram em 2013, na média, compraram uma cota a R$6. Hoje, em 2019, ele consegue vender a cota dele a 416. Entendeu? Então, assim, é um mercado que você não vai dizer assim, não houve ainda cash, existe, no mercado de investimento existe o cashback, eu tirei meu dinheiro, e existe o retorno do meu investimento, ou seja, eu já consegui retornar, mas o dinheiro ainda está lá aplicado. Normalmente isso aqui não é cashback, tá? Não teve investidor que ficou entrando e saindo. O cara investiu lá, está lá, pode ser que isso aqui caia, pode ser que isso aqui aumente e tal, mas tem um dinheiro que o cara não precisa puxar.
tá? Porém, são valores de referência que normalmente se mensura. Tem alguns números de projeções aí para esse ano 2021. Eu quero focar só nesse slide aqui para a gente finalizar, que eu não vou avançar muito. Tinha um material aqui bacana que eu vou mandar junto com um e-mail aí que vai vir, mas falar do modelo estrutural. Onde é que eu me conectei nesse negócio? Foi quando eu percebi que as startups que estavam desenvolvendo esses modelos iam ter dificuldade de entender o meu cliente em Pernambuco, e muitas delas no início estavam lá em BH, então não tinha essa percepção. Então foi um critério para mim, foi dizer, cara, como é que um cara aqui pode resolver o meu problema aqui se ele não percebe as dores que estão aqui? Ele percebe as dores que estão lá, podem ser as mesmas ou não, né? Então isso era um dos critérios de problemas. Então, um primeiro problema foi resolvido, vai ter VBs regionais, porque existem problemas regionais, que é mais fácil você começar competindo regionalmente para depois tentar nacionalmente e globalmente. Então, você consegue pegar startup de early stage também, de estágios iniciais. E a outra coisa bem interessante é que uma startup, uma vez fazendo parte da VB, ela acaba, além de ela ter possibilidade de acessar rodas de investimento, né, novas rodadas, a própria VB ajuda ela na aceleração de portfólio. Quais são aqueles produtos que têm mais potencial de ir para outros mercados ou, de repente, para conquistar novos clientes com conta dessa rede. Existe um hub também de acesso ao ecossistema de inovação, Venture Capital, investidores que são aproximados dessas startups que estão operando negócio, e aquele negócio são empresas enxutas, muitas vezes com 5 profissionais, e não tem gente para dar ideia do todo, do que é um setor contábil, do que é um problema jurídico que ele vai ter, ou do que é um problema de acesso ao mercado. E a vantagem de você estar dentro de uma VB ou de um apoio como esse, cara, tem pessoas que vão pensar estrategicamente por mim enquanto eu estou focado na técnica, porque hoje nós somos técnicos em algum momento. A gente não é estratégico. Então, muito negócio morre bons porque faltava esse cara no time, ou de repente eles não tinham acesso àquilo, ou às vezes aquilo era caro, né, eles colocarem para dentro, ou eles não tinham como pagar uma pessoa que conseguia resolver o problema. Então, você vende equity. Então, se eu não consigo botar um CEO, um CTO dentro da minha empresa que resolva algo que eu não faço, eu posso muito bem abrir mão de 15% desse equity e jogar aqui, que eles chamam de CSC, que é como se fosse o Custom Success desse processo, que é o Centro de Serviços Compartilhados, que é tudo que cada startup teria que pagar caro para contratar individualmente, e que a VB banca o núcleo, e esse núcleo resolve o problema daquele grupo de forma individual, e de uma forma compartilhada e de uma forma mais barata. De certa forma, é mais rentável para o investidor saber que a startup não está perdendo muito do seu custo fixo em contratos que ela precisa, e tem equipe expert nisso. E aí, a Cisneiros, que é a minha empresa de consultoria, onde é que ela entra nessa história? A gente tem um perfil de atuação dentro do mercado de inovação bem abrangente, mas em determinados metodologias, design thinking, marketing, growth hacking, planejamento também, algumas mais fortes. E podemos sim, como qualquer empresa de consultoria aqui, inclusive, pode se conectar a ser um serviço compartilhado de uma Venture Builder que tem condições de pagar, porque eles têm grana, e eu posso atender uma startup que não me pagaria em algum momento. Então, eu consigo hoje dar uma atenção à startup que não teria grana em pagar, porque tem alguém que está pagando por isso. Consequentemente, ele está levando o valor daquela startup, investidores estão felizes, então eles vão contratar cada vez mais pessoas que entregam, porque, ao final das contas, o investidor não quer que o dinheiro dele vá para algum lugar que não vai resolver o problema dele, que é multiplicar a grana dele. Não é? Aí eu vou avançar um pouco, porque provavelmente Carlos vai fazer um segundo convite e eu vou falar o trabalho de uma forma mais prática, né? Muita coisa que Breno passou. Uma coisa bem legal do sucesso do cliente, foi dito por Israel, atendimento proativo, né? Atendimento proativo, isso é super importante. Onboarding ongoing que vocês falaram, justamente, onboarding é tudo que, antes de começar o processo, do cliente com o negócio, você tem que definir qual é o critério de sucesso que ele quer. Antes. Então, por que o cara está me contratando? Qual a dor dele? Não é para isso que ele me paga. Define, mede valor nisso, aí depois você vai para o ongoing, que depois foi contratado, e você ele começa a degustar a sua pizza aí, né? E você pode fazer depois upsell com ele, o ciclo de vida. O investidor, na verdade, ele vai olhar muito para isso, para o aumento da receita da startup, através de vendas cruzadas, como o Israel falou. Vou acrescentar um módulo de financeiro,
para o cara não ter que contratar um conta azul e cobrar mais uma mensalidade lá para aquele, não é isso? Para aquele motorista que eu via ter um pneu de um caminhão, é uns 10 mil reais, é quase 12 mil reais. Né? É praticamente 200 mensalidades que ele paga, velho. Então, imagine, furou um pneu, é 200 mensalidades da raiva que o cara está pagando, né? Indicação, isso é uma coisa muito relevante hoje no nosso mercado. O que eu percebi que eu entrego valor hoje para o meu cliente, seja startup, seja meu... Quando eu entro no negócio, para conhecer o negócio de perto, ou eu fico fã daquele negócio de cara, ou eu entendi que aquilo tem pontos positivos, mas tem pontos de melhoria, se a pessoa está disposta a melhorar ou não, ou de repente eu digo, cara, eu não compraria aqui. Se eu estou no ponto 2, no neutro, né? Ou se eu sou o neutro, né? Que ali eu vejo pontos, mas é um cara tá razoável. Ou eu compraria, normalmente a gente recomenda para alguém. Então eu gosto muito como consultor, quando eu entro num negócio e enxergo um valor numa empresa, eu digo, essa empresa trabalha com seguro de carro. Recentemente agora, seguro de carro. Conheci uma empresa, uma cliente minha seguradora, que tem várias aí no mercado, digitais, startups, tem tudo. Precisei fazer uma pessoa que eu conheço precisou fazer um repasse de um seguro. Eu já indiquei logo essa empresa. O que é que eu quero no final? O feedback. O que ela achou? O que é que ela achou? E aí, foi bem atendida? Como foi? A empresa te atendeu? Cara, massa. Flamaria, eu gostei até aqui, não gostei disso. É a melhor termômetro que eu tenho para a gente conseguir resolver aquele problema. Então, quando você recomenda alguém, normalmente você quer o feedback. E aí, deu certo? Te indiquei o cara lá, deu certo, te indiquei lá a raiva. E aí, velho, resolveu o problema da tua carga, conseguisse emitir tua nota, tal, gerar o pitoco lá da depressão, massa. O investidor, ele vai olhar para o caixa negativo, onde chega o equilíbrio, que é o break-even, e quando começa a ficar positivo. No final das contas, se ele tem base de clientes, ele vai medir o tempo de vida desse cliente versus o custo de aquisição do cliente, que é o CAC. O custo de vida do cliente na empresa médio, ele tem que ser maior que o CAC. Na verdade, o gráfico que resume é esse aqui. Normalmente a startup começa a operar, ou uma empresa começa a operar com a solução no vermelho, está investindo nela, chega uma hora que o CAC, né, o custo de aquisição de cliente versus o investimento em marketing, tudo, ele se paga, e a empresa, a partir do momento de determinado mês, aquele cliente pagando uma mensalidade, do segundo, terceiro mês, ele começa no caso do negócio recorrente, por exemplo, começa a me dar lucro. Quanto mais ele me der, é o tempo de vida, o valor do tempo de vida dele na minha empresa que ele deixa. Quando ele deixa de me pagar, é um churn. O cara está fora do negócio. Se eu consigo agregar um módulo, no caso aqui da Hive, de financeiro, esse cara começou a pagar mais R$10 pelo módulo financeiro, eu fiz aqui um upsell de produto, eu consegui agregar mais um produto, a mensalidade dele aumentou. Ou de repente ele queria só um módulo pontual de gerar agora o imposto de renda dele, né, de recebimentos. É só um módulozinho, ele fez uma compra única, ele fez um cross-sell, gerou um pouco de grana. Isso tudinho é avaliado pelo investidor. Normalmente, numa base de clientes, existem clientes que não são lucrativos, uma média, uns que são lucrativos, a maior parte aqui, e alguns são muito lucrativos. Às vezes eu preciso de um CS para analisar cada perfil desse tipo de cliente. Você falou isso, tem 3 caras de CS, muitas vezes você tem possibilidades, são pessoas diferentes com necessidades diferentes, tá? E aí tem alguns outros conceitos. Só queria mostrar para vocês esse último slide aqui, que é falando um pouco aí do programa que o Brasil lançou agora, Brasil Mais, que é para você melhorar a produtividade da empresa. Está falando com a Robertinha hoje. Eu achei bem interessante, porque ele olhou a empresa, vai ser operado, o Brasil lançou, mas quem vai operar o Sistema S, Senai e Sebrae, em 6 eixos, né, no eixo de produtividade e no eixo de gerencial. E, no final das contas, eu peguei uns indicadores de custom success, vamos dizer assim, do programa, tá? E tudo isso tem que ter um indicador, tem que ter uma métrica, né? Então, por exemplo, esse programa ele vai medir aumento médio de produtividade de uma empresa, é um critério. Vai medir movimentação de trabalho, né? Se aumentou, redução de deslocamentos necessários, ou seja, que gera perda da produtividade. Mas ele vai medir uma coisa interessante, o investimento que o empresário fez. Por exemplo, em horas de consultoria, aqui foram R$18 mil de consultoria, mais ou menos desse pacote aqui. Retornou para o empresário, no ano, 8,7 vezes cada R$1 investido. Aqui, retorno, investimento total, em média, 4,4 meses e meio, e o retorno do investimento da empresa de R$3 mil do setup do programa em 19 dias. Isso aqui é dados de Pernambuco.
Cara, isso é critério de resultado. O investidor ele quer olhar isso. Dinheiro investido, R$1 investido, R$1 retornado. Então, beleza, como eu falei, eu não me alongar muito, eu estou à disposição, aqui está meu LinkedIn e aqui está também meus contatos, meu WhatsApp e o Instagram, e vocês vão receber também esse material. Estou disposto aí para dúvidas, aproveitar o Meetup. Obrigado.